Viver é transformar sonhos em realidades. Sucesso é a pequena soma de pequenos esforços, repetidos dia sim e no outro também. Autor desconhecido. Gente, prazer, sou o professor Urani e nós vamos trabalhar com geografia. Você está chegando para o ensino médio, não é isso? Você está começando a fazer agora o primeiro ano do ensino médio e nós já pegamos o que, gente? Infelizmente, essa situação no planeta, não é só no Brasil, não é só aqui no Distrito Federal, é no planeta, né? Algo que a humanidade não esperava viver isso, na verdade, né? E só aparecia naqueles filmes de ficção científica, de vírus, de pandemia e aquelas coisas horrorosas, e chegou para nós, está do nosso lado aqui, né? Já passamos de mais de 1 milhão de casos no país, mais de 50 mil mortes, uma lástima, uma tristeza imensa. Mas uma coisa eu posso falar para vocês, o mundo não parou e nem vai parar. Da mesma forma, a educação não vai parar. Isso? E para tentar suprir essas aulas presenciais, porque, gente, nada como corpo a corpo, nada como estar perto do colega, esse calor humano, mas o mundo mudou, tá? E essa pandemia está fazendo o quê? A gente pegar a nossa educação e trazer para o século XXI, com toda a tecnologia que está aí. E em função disso, o GDF está fazendo o quê? O programa Escola em Casa DF, para levar para você esse conteúdo, porque esse conteúdo vai ser importante para você, seja fazer o PAS, seja nas avaliações com seus professores, seja daqui a 3 anos, quando você do ensino que está entrando no ensino médio agora, for fazer o Enem, tá? Ok? Gente, vamos embora tentar tirar esse atraso aqui, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês, né? Sou o professor Urani, sou professor da rede há quase 30 anos, tá certo? Eu gosto de contar sempre a minha historinha, né? Eu nasci em área rural, crescido numa escola, minha mãe era servidora, limpava o chão da escola, era merendeira da escola, então eu crescido numa escola. Com 10 anos, né, meus pais saíram da área rural, tá, da chacrazinha, e foi para o setor Sul da Ceilândia. Por quê? Porque não tinha escola que tinha na época, era a 5ª série, hoje equivale ao 6º ano, na área rural. Tá? Não tinha ônibus para levar a gente para a escola. Então, que hoje tem tudo isso, não tinha na época, né? Eu estou falando isso para vocês lá da década de 70, para início da década de 80, que vocês nem sonhavam em nascer, os pais de vocês estavam nascendo, na verdade. Então, o que acontece? Fui morar no setor Sul da Ceilândia, lá eu estudei na escola classe 48, na escola classe 51, que depois virou Centro Educacional 14, né? E aí eu fiz meu ensino médio na EIT, em Taguatinga, até fiz curso técnico, na época existia curso profissionalizante, fiz técnico em serviço bancário e fui para a UNB, passei no meu primeiro vestibular, tá, na UNB em 92 e eu entrei para o curso de geografia, né? Eu sempre pensei, sempre gostei de desenhar mapa, eu queria trabalhar com isso, né? Em 93, tá, eu já estava dando aula, dia 4 de agosto já estava dando aula, né? Com 1 ano de faculdade já estava dando aula e de lá para cá nunca mais parei. E tenho imensa satisfação de estar aqui com vocês agora, compartilhando esse conhecimento, né? Tudo que nós fizemos ao longo desses anos e tentando trazer para você uma forma descontraída de trabalhar o conteúdo de geografia. Porque eu faço isso, eu procuro trabalhar o conteúdo de forma descontraída. Eu sempre costumo dizer o seguinte, gente. Tudo que é muito sério, você não grava. Tudo que é brincadeira, que é piada, você grava. Então bora procurar fazer nossas aulas, gente, brincando, tá certo? Brincando. E você vai aprender, vai conseguir resolver as questões, seja do PAS, seja do professor que vai passar para você na avaliação depois, seja no Enem, você vai conseguir resolver. Professor, o que é o tal do Enem? O Enem é o Exame Nacional de Ensino Médio, que ele é feito quando? É realizado quando? Gente, ao final do 3º ano. Isso mesmo, então o conteúdo que você está vendo agora vai ser cobrado para vocês só em 2023, tá? E você tem que lembrar? Tem. Lembre-se, você já cresceu, tá? Você agora tem que saber o quê? Que você está estudando não é para mostrar boletim para papai e mamãe. Tá certo? É para quê? É para você ter conhecimento e utilizar isso na sua formação mais à frente. Aliás, você já começou a pensar em que você vai querer trabalhar depois? Tá certo? Em que área? Que nível superior você vai querer fazer? Ou que curso profissionalizante, que curso técnico? Tá? Porque existem várias possibilidades. Já começou? Ah não, professor, está muito cedo. Tá não. Quem se prepara, sai na frente.
E aí esses que saírem na frente vão ocupar os melhores postos depois, tá certo? Então, escuto falando para vocês. Se prepare agora, não perca a oportunidade, tá? Comece a decidir, eu quero isso, comece a estudar quais são as profissões do futuro, quais que você mais se identifica, tá? Comece a estudar porque o mundo é dos melhores, tá? O mundo é dos primeiros. Ou você nasceu para mandar ou para ser mandado. O mundo não tem muito isso, você vai começar a perceber isso quando, gente, na hora da competição, porque até agora você não teve. Mas quando você for disputar uma vaga no vestibular, quando você disputar uma vaga num concurso, você vai saber e vai lembrar muito do que eu estou falando, tá? Então hoje nós temos o Enem, tá aqui, Exame Nacional de Ensino Médio, que é uma prova elaborada pelo Ministério da Educação para verificar o domínio de competência e habilidades dos estudantes que concluem o ensino médio. E esse Enem, gente, ele no nosso caso aqui, tá, na área de humanas, de ciências humanas, vai avaliar questões envolvendo o quê? História, sociologia, geografia e filosofia. É por isso que as nossas aulas, elas são tão integradas. Às vezes está fazendo aula de geografia, professor, mas parece história. Ah, às vezes está fazendo aula de história, professor, isso parece sociologia. Está fazendo aula de sociologia, professor, mas isso aí eu vi em filosofia. Está fazendo filosofia? Bom, mas professor de geografia também falou isso. Por quê, gente? Porque é a mesma área de conhecimento. Então a gente procura trabalhar de forma conjunta, porque vai ser cobrado de você, tá? Num PAS, num Enem, tá? Num vestibular, tá? Num concurso, de forma conjunta, de forma interdisciplinar, tá certo? Então bora tentar trabalhar de forma conjunta aí, né? E a prova do Enem vai verificar o que? A competência, ou seja, a sua capacidade, tá? Enquanto aluno, de você relacionar situações, analisar as situações que ele está, identificar soluções éticas para possíveis problemas e indicar argumentos lógicos que respeitam a diversidade e os direitos individuais. Então a sociedade, ela quer um indivíduo que consiga resolver os problemas apresentados por essa mesma sociedade, mas essa resolução não pode ser de qualquer forma, tá? Ah, eu tenho um ônibus que está lotado, o que eu faço? Ah, eu mato metade, pronto, aí eu resolvo. Não, tem que ser soluções éticas, tem que ser soluções lógicas, que respeitam o direito do indivíduo enquanto ser humano. Tá? Então isso nós vamos trabalhar aqui ao longo do nosso curso, tem que começar a formar isso, tá certo? Tem que entender essa questão, gente, de soluções éticas, respeitando o indivíduo, respeitando o outro. Inclusive eu sempre falo, né, a grande chave, tá, do sucesso, a grande chave da educação é você respeitar o outro, tá? Todo mundo ouve falar isso, né? O seu direito termina onde começa o direito do outro, né? Tem que saber disso e nas soluções dos problemas isso tem que ser levado em consideração. O Enem irá avaliar a capacidade do aluno de compreender a formação cultural e da identidade dos povos e valorizá-las. Documentos históricos como cartas, leis, produções e manifestações artísticas devem ser apresentados nas questões. Então, se você pegar as provas do Enem que já aconteceram, sempre tem uma charge, sempre tem uma obra de algum autor, uma música, um poema. Isso é produção cultural. Você tem que entender que essa produção cultural, ela faz parte da nossa sociedade. Você tem que entender e respeitar essa diversidade cultural que nós temos, que é tão rica. E mais ainda, né, gente? Nós temos que valorizar isso. Você tem que conseguir ver isso e valorizar essa situação, né? Mais ainda, o aluno será convidado na prova a analisar e a interpretar esses documentos, associando ao tempo e ao espaço, comparando diferentes pontos de vista, identificando a diversidade cultural em diferentes sociedades. Além disso, tá, o aluno, no caso em geografia, tá, gente, na área de ciências humanas, ele tem que ter leitura de mapas. Então eu vou estar passando para vocês aqui ao longo das nossas aulas mapas, gráficos, para quê? Para que você possa interpretar tabelas, para que você consiga visualizar e ler isso. Porque esse conhecimento, tá, essa competência vai ser exigida de você depois. Vai ser exigida quando? Na prova do PAS, vai ser exigida quando? Na prova do seu professor aí, tá? Vai ser exigida quando? No Enem e mais ainda, gente, principalmente na aplicabilidade da vida. Tem que saber ler isso, saber dar as respostas corretas para as indagações corretas e os problemas que existirem, né? A partir desses conteúdos mínimos, que são linguagens básicas para entender os espaços geográficos, o aluno terá que mostrar que entende como se constituir as fronteiras. E como é que formam as fronteiras? Tá, entre os países. O motivo de vários conflitos relacionados à terra
e as fronteiras. Nós temos vários conflitos, seja internamente no país, seja externamente. E hoje, por exemplo, nós podemos falar sobre a demarcação de terras indígenas. Por que levanta tanta discussão? Qual é o conflito que está por trás disso? Tá? Então, de repente, você não tinha imaginado um conflito interno, tá aí. Tá certo? Demarcação de terras indígenas, nós temos conflitos de interesse, seja ele de ordem econômica, social, cultural, mas tem conflitos de interesse ali, não é isso? Nós vimos há pouco tempo, né, um entreveiro que teve entre a China e a Índia na fronteira. Por que esses entreveiros? Quais as razões? Isso tudo vai ser cobrado de vocês. Tá certo? E nós vamos fazer o que, gente? Suprir todo esse conteúdo aqui, né? E as diferenças econômicas e sociais entre as populações de diferentes locais. Vamos falar, no caso do Brasil, a imensa desigualdade social que nós temos. Vamos falar isso no mundo, tá? Mais ainda, vai ser cobrado de vocês numa prova do Enem o Estado e o direito. Vamos ter que falar sobre as instituições do país, né? E do mundo. Então, no Brasil, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente pode falar, por exemplo, do Ministério da Saúde, também se falando tanto, que é uma instituição do país. Nós temos o Ministério da Justiça, tá? O nosso Ministério, o Ministério da Educação. Gente, que tanto entra, sai, entra, tá certo? Então tem o Ministério da Educação, tá? Então nós temos que falar de instituições do país, valorizar as instituições, um STF, tá? Que faz o quê? Que guarda a legislação do país, não é isso? Nós temos que falar do Congresso. Ah, professor, lá só tem quem não presta. Calma, quem coloca eles lá somos nós temos que verificar quem nós estamos colocando, tá certo? Esse é o detalhe. Aí ele representa o que? A vontade popular. Então você tem que conseguir compreender as instituições nacionais e as internacionais, como a ONU, por exemplo. Tá certo? Um braço da ONU que é a Organização Mundial da Saúde. E nesse momento de pandemia, o tanto que é o que, gente? Que ela está sendo importante no caso aí, tá? Então nós temos que falar dela. Vamos ter que falar de quem, gente? Da Organização Mundial do Comércio, da Unesco, da Organização dos Estados Americanos. E é lógico que nós não podemos deixar de falar de quem? Dos blocos econômicos. E em especial de quem? Do Mercosul. Não é isso? Entre Brasil, Paraguai, Argentina e o Uruguai. Nós temos que falar do Mercosul, União Europeia também, tá? Vamos ter que falar. Não podemos deixar de falar, gente, sobre o quê? Sobre o desenvolvimento sustentável, na verdade, né, os objetivos sustentáveis da ONU, que até 2030 tem que se cumprir. São 17 objetivos sustentáveis aí. Professor, 2030 está muito longe. Tá não. 2030 faltam 10 anos. E 10 anos é logo amanhã. Ah, professor, é muito tempo. Não, faz o seguinte, você que está agora entrando no ensino médio, está no primeiro ano, vê se não parece que não foi ontem, você estava lá na primeira série. Vê se não parece que foi ontem. Se você fechar o olho rapidinho, você não lembra disso aí, não passou tão rápido. Pois é, se 10 anos atrás foi ontem, 10 anos à frente é amanhã. Ou você se prepara, ou você fica para trás, tá certo? Que é isso, o mundo é uma competição. Desde o momento que você vai ser você na formação, tá, lá do embrião, você tem que ganhar uma competição para ser você. Então, o mundo é isso. Tem que se preparar. E eu falo muito isso, porque, gente, eu já passei por isso, né? Tô com 46 anos, tive que passar com N competições e tem que ir vencendo, senão você fica pelo meio do caminho, no caso. Tá? Então tem que falar sobre desenvolvimento sustentável. Professor, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável, gente, é você satisfazer as necessidades da atual geração, sem, contudo, impedir, inviabilizar que as futuras gerações também tenham suas próprias necessidades atendidas. Essa é a questão, tá? Mais ainda, nós temos que falar sobre o que, gente? No domínio pro Enem. Tá? Você tem que ter o domínio sobre a evolução tecnológica, revolução comportamental. Tá? Tem que saber o que é o desenvolvimento da tecnologia e as relações humanas, tá certo? Você tem que ter isso aqui, tá, no seu conceito aqui. Tem que ver a agricultura, a indústria, tem até propaganda, né, que fala agro é tech, agro é pop, agro é tudo, tá? O que importará na prova é a compreensão do impacto das tecnologias na sociedade. A exemplo da mecanização do campo, a automação industrial e as tecnologias da informação. E nós estamos sendo lançados, gente, nesse mundo tecnológico. Tá? Quantos professores de vocês, tá? Ah, eu não domino isso, eu não gosto disso. Agora tem que dominar. Ah, vocês mesmos, eu não gostava disso. Agora tem que gostar. Nós somos colocados nesse mundo dessa forma. A tecnologia está aí. Temos que falar, gente, acima de tudo, sobre direito, sobre cidadania e democracia. Democracia que está sendo tão importante falar agora.
Tá? E é por isso que é tão importante fazer o que, gente? Falar de Revolução Francesa, Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, evolução da liberdade de imprensa, direito ao voto no Brasil, falar sobre a Constituição Brasileira de 88, o Código de Defesa do Consumidor e alguns estatutos, como o da criança e adolescente, do idoso das cidades. Tem que falar sobre inclusão social, uma vez nós somos um país tão desigual, tá? Tem que falar, gente, que os direitos eles não são dados, eles são conquistados. E essa conquista é uma luta diária. Você acha que isso nós estamos fazendo aqui, tá, gente, não foi uma conquista? Isso é uma grande conquista, tá levando essas aulas para vocês. Tá? E isso aqui é cobrança da própria sociedade, porque se ninguém falar nada, tá muito bom, não quero não, deixa eu ficar quietinho em casa, vai passando, e quem pode vai fazendo o que, gente? Vai suprindo isso. Então nós temos que verificar isso, direitos eles são conquistados e nunca deve se perder nenhum direito conquistado. Não podemos deixar de falar, lógico e óbvio, sobre meio ambiente, tá? As provas, gente, adoram cobrar sobre o meio ambiente. E nós temos que falar sempre, porque é a nossa casa, tá certo? A terra é a nossa casa, então nós temos que estar sempre falando de meio ambiente. E você não pode esquecer que você terá uma redação para ser feita. E aí vai uma dica para vocês, tá? Valorize muito as suas aulas de português, porque isso aí vai ser fundamental para vocês. Quando vocês pensam que não, uma vírgula vai poder fazer o quê? Te deixar dentro ou fora da faculdade. Tá? Um acento é a mesma coisa, uma crase é a mesma coisa. Então, valorize as suas aulas de português. Você vai ter que fazer redação, seja no concurso público, seja no vestibular, seja no PAS, seja no Enem. Então, gente, valorize muito aí, né? E aí nós temos a nossa parte, qual? Tá? Se redação é tão importante, geografia, aí não precisa nem falar. Por quê? Porque normalmente os temas que caem, exatamente o que, gente? Não pede lá numa redação para você resolver o teorema de Pitágoras, a fórmula de Bhaskara, uma equação de segundo grau. Não te pede isso. Ela vai te dar um problema e pede soluções, tá certo? Ela vai fazer o que? A gente apresentar problemas, tá? E normalmente relacionado com o quê? Com ciências humanas, questões sociais. Exemplo disso. Tá? Numa prova recente do Enem, tá? A redação pediu para você falar sobre o respeito à diversidade das religiões de matriz africana. Tá? Olha só como é que é importante você ter a valorização cultural, você saber respeitar o outro, tá? Porque isso cai aonde? Cai numa prova. Tá vendo tanto que é importante aí? Então, nós temos, tá, gente, que pensar muito na redação, no caso, não é isso? Então tá aqui, ó, a redação testa as seguintes competências: demonstrar o domínio da norma padrão de língua escrita, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ó, gente, sempre está falando de direitos humanos. Vamos falar isso nas nossas aulas, tá? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, para você que está acostumado, né, com a gíria tal, da adolescência e tal, começa a tirar isso. Porque isso vai poder fazer o quê? Pode te prejudicar mais à frente. Ah, professor, estou gostando desse Enem. Não, ele é muito complicado. Gente, é a vida, tá certo? É a vida isso. Você vai deixá-la simples. Como? Estudando, valorizando cada dia, tá certo? Professor, mas eu vou fazer esse Enem para quê? Para que você faça essa prova ao final do terceiro ano? Você faz essa prova para você verificar o seu nível de conhecimento, tá certo? Mas essa prova ela tem alguns objetivos. Quais são eles? Olha só, tá? Você fazendo o Enem, você pode fazer o quê, gente? Você pode fazer o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Tá certo? Que visa fazer o quê? Preencher vagas em instituições públicas de ensino superior. Então tem várias faculdades públicas que selecionam vagas para quem fez o Enem e foi os melhores colocados. Então o mundo é dos melhores. Quem é que vai ocupar essas vagas? Os melhores. Ah, mas você também pode fazer o quê? Você pode fazer um ProUni. O que é o ProUni? O ProUni, gente, é um programa do governo que ele visa fazer o quê? Dar bolsas parciais ou integrais para estudante da escola pública, que fez todo o ensino médio em escola pública, tá? Aonde isso?
bolsas em faculdades particulares, não é isso? Vai levar em consideração a renda da família aí, e aí com isso pode ser bolsas integrais ou parciais. É dito como o melhor programa de inclusão social, tá, gente, dos últimos anos. Por quê? Porque pega as pessoas e coloca na universidade. E aí tem mais, né? Dados nos traz que quem faz o nível superior, tá, quem tem a qualificação, ele aumenta a própria renda em mais de 125% e aumenta a renda da família em mais de 25%. Então é uma forma de inclusão social aí. Mas ainda, você ainda pode fazer o quê? Querer um financiamento estudantil. Tá? Para fazer o quê, gente? Para financiar suas mensalidades nas faculdades particulares. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o Enem. O Enem, gente, ele é pré-requisito para isso, tá certo? E aí você tem o seguinte, né? Você tem notas mínimas que você precisa atingir para quê? Para poder participar do SISU. Aliás, aqui não adianta tirar nota mínima, tem que tirar nota maiores para conseguir entrar nas vagas, não é isso? Tem que ter notas mínimas em no mínimo média de 450 pontos para fazer o quê, gente? Para poder participar de um ProUni e média de pelo menos 450 pontos também para fazer o quê? Para participar do FIES. Aí depois reclamar, pô, mas eu tive que pagar a faculdade tudo do bolso. Por que você não fez o ProUni? Ah, eu não consegui nota. Tá vendo como é que é importante? É por isso que tem que valorizar agora, tá certo? Agora é extremamente importante isso. Beleza? E para a gente poder valorizar isso, nós vamos ter que fazer o que? As nossas aulas de geografia aqui, cumprindo esse conteúdo. Mas para falar de geografia, a gente começar realmente aqui com o nosso conteúdo, eu vou fazer isso já no próximo bloco. Vamos fazer um intervalozinho, é só o tempo de tomar aqui, tá? Um gole de água aqui e já volto para a gente poder fazer de que a gente falar de geografia, primeiro ano do ensino médio. Bem-vindo, você chegou ao segundo grau.